A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje vamos tratar de um assunto muito polêmico, muito sério e de extrema importância para nós. A palavra de Deus, ela é o prumo para a nossa vida. A palavra de Deus é que nos leva a ter a certeza da nossa salvação e a edificar a nossa fé em Cristo Jesus. Para a nossa meditação, o estudo da palavra de hoje, nós vamos ler um trecho que está no capítulo 13 do livro de Números, alguns versículos, onde fala dos espias que foram escolhidos por Moisés para olhar a terra e trazer as informações necessárias. Porém, ao lermos a palavra, nós notamos que dos 12 espias que foram enviados para fazer essa vistoria na terra e trazer essas informações, 10 deles não estavam muito confiantes nas promessas de Deus e não estavam acreditando na providência de Deus. Ao passo que 2 desses espias, caso Josué e Caleb, tinham a plena confiança e a certeza de que Deus havia prometido e haveria de cumprir a sua promessa em favor da nação de Israel. Hoje em dia não é diferente o que acontece no meio da igreja, no meio do povo cristão. Muitas vezes nós vemos que pessoas que falam de Jesus, confiam em Jesus, mas não acreditam na providência divina de Deus. Não acreditam que Deus já resolveu os problemas e que pela fé nós temos que receber e saber que Deus já nos entregou. Porque Jesus Cristo, ele garante, ele diz, eu venci o mundo. Jesus, ele não só venceu o mundo, mas ele venceu também a morte e ele venceu também o diabo. Ou seja, Jesus Cristo, ele venceu a morte, o mundo e o diabo. Então nós temos que ter esta certeza em nosso coração. E no estudo de hoje nós vamos ver que nós somos enviados a possuir a nossa herança. Aqui, o povo estava caminhando em direção à terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, o pai da grande nação Israel. E para nós, Igreja do Senhor eleita, estamos caminhando para a Nova Jerusalém, para os lugares celestiais preparados por Cristo Jesus a todos quantos o receberam como Senhor e Salvador. Amém? Muito bem, então vamos ao estudo de hoje. Números capítulo 13, versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Versículo 25 fala assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Versículo 27 fala assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Porém, os homens que nela subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que eles tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nessa passagem, podemos observar a incredulidade dos 10 espias tinha duas dimensões. Primeiro, a fidelidade que Deus sempre demonstrara ao seu povo não levou esses 10 homens a um relacionamento de lealdade com ele, com Deus. E, em segundo lugar, não confiavam em Deus nem nas suas promessas a respeito do seu futuro. Em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 18, está escrito assim: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Em Gênesis 17, versículo 8, está escrito assim: e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. A falta de fé contrastava nitidamente com a fé de Caleb e Josué, que se manifestavam contra esses outros 10 homens. Tanto Josué como Caleb registraram a opinião majoritária dos espias, tendo como base do seu relatório um firme compromisso com Deus e a plena confiança nas suas promessas a Israel. Recusaram a admitir a decisão por maioria esmagadora do povo de Deus, mesmo arriscando suas próprias vidas com essa recusa. Esse evento crucial na viagem de Israel no deserto ensina-nos que não devemos admitir que a opinião da maioria, até mesmo da igreja, esteja sempre certa. Os crentes fiéis devem estar dispostos a ficar firmes à base da palavra de Deus, mesmo se a maioria estiver contra eles. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, ele fala assim: bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Quando o apóstolo Paulo fala todos se apartaram de mim, este é um dos períodos mais tristes na vida de Paulo. Ele está encerrado em Roma, estava preso em Roma, sem nenhuma esperança de livramento. Ele sofre perseguições por causa do evangelho que ele ama e pelo qual brevemente ele dará a sua vida. Além disso, ele está sofrendo um terrível abandono pessoal e também do seu evangelho pelos irmãos do leste, que o leva a declarar que todos da Ásia o abandonaram. Mesmo assim, no meio dessa provação terrível de sofrimento e de apostasia, Paulo mantém sua fé em Deus. Tem certeza que Cristo perseverará o verdadeiro evangelho e o ministério realizado pelo próprio apóstolo. E que sempre haverá homens tais como Timóteo que o guardarão e o proclamarão, e que quando ele morrer, o Senhor o levará em segurança para o seu reino celestial. Essa triste situação de Paulo será a experiência de muitos dos fiéis nos últimos dias antes do fim. Aqueles que forem leais no Evangelho do Novo Testamento sofrerão tristeza semelhante
ao verem muitos abandonarem a verdadeira fé bíblica. E ao perceberem que seu ministério é rejeitado por muitos que procuram se alinhar com o espírito predominante desta era má. Evangelho de Mateus, Jesus Cristo falando sobre o princípio das dores, no capítulo 24, no versículo 10, ele fala assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e a uns e aos outros se aborrecerão. Como o próprio apóstolo, quando escreve a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele fala que alguns apostatarão da fé. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo e da verdade bíblica. Aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Muitos crentes se desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão e engano demoníacos no mundo e na igreja. A proteção do crente contra tais enganos e ilusão consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, e a conscientização de que homens de grandes dons e unção espirituais podem enganar-se e enganar a outros com sua mistura de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente praticar a vontade de Deus e de andar na justiça e no temor de Deus. Os crentes fiéis não devem pensar que, pelo fato da apostasia predominar dentro do cristianismo nesses últimos dias, não poderá ocorrer reavivamento autêntico, nem que o evangelismo segundo o padrão do Novo Testamento não será bem sucedido. Deus prometeu que nos últimos dias salvará todos quantos invocarem o seu nome e que se separarem dessa geração perversa, e que ele derramará sobre eles o seu Espírito Santo. Assim como aconteceu com Paulo, o verdadeiro Filho de Deus que se mantém fiel ao Evangelho do Novo Testamento será abandonado e repudiado por muitos, mas nunca abandonados por Deus. Como lemos também na própria epístola do 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3 e 4, fala assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. No decurso da história
da igreja sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina. À medida que o fim se aproxima, a situação neste sentido torna-se-á pior. Muitos professarão ser cristãos, frequentarão as igrejas e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem as exigências bíblicas ordenadas que o crente separe-se da injustiça. A autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não mais será aceita por muitos na igreja, e se desviarão da verdade, desejarão sermões que apresentem um evangelho menos exigente e já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento, de pecado, perdição, necessidade de santidade e de separação do mundo. Esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus, mas buscarão os que toleram seus desejos egoístas e mundanos. Escolherão pregadores com dons de oratória, com habilidade de dividir o povo e com a mensagem que lhes assegure que é possível ser crente e continuar vivendo segundo a carne, segundo o pecado. O Espírito Santo adverte todos que permaneçam fiéis a Deus e se submetam à sua palavra, que lhe aguardam perseguições e sofrimento por amor à justiça. Além disso, devem separar-se das pessoas e das igrejas e das instituições que negam o poder de Deus para a salvação e que pregam um evangelho modificado. Devemos sempre ser leais ao evangelho do Novo Testamento e aos fiéis ministros de Deus que proclamam esse evangelho. Assim, poderemos ter certeza de estreita comunhão com Cristo e de tempos de refrigério na presença do Senhor. Quando lemos a palavra de Deus, nós temos a revelação da vontade de Deus para nossas vidas. Aqui nós vemos que é necessário que eu tenha que praticar a minha fé e a credibilidade na palavra e na promessa que Deus tem para não somente a minha vida, mas toda a igreja do Senhor. Qual é a aplicação prática depois de ouvir a mensagem de Deus em minha vida ou na vida da igreja? A aplicação que nós podemos tirar para nós é que, apesar das dificuldades, apesar das aflições, apesar da gente olhar e não se ver capaz de vencer qualquer que seja a dificuldade que iremos enfrentar, nós temos que colocar em prática a nossa fé na promessa de Deus, a nossa fé de saber que se Deus nos chamou para uma viva vida em sua presença, com certeza Ele irá nos capacitar e estará conosco, ajudando-nos a vencer todos os obstáculos que poderão surgir em nossa caminhada. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Então, o meu conselho para a minha própria vida e para a sua vida é que venhamos a praticar, venhamos a nos guardar das armadilhas que o mundo pode nos oferecer. O mundo pode ter muitos gigantes que tentam nos parar. O mundo pode ter pessoas poderosas que podem nos calar. Mas nós temos conosco o Espírito Santo de Deus, a graça poderosa salvadora do Senhor, anjos ministradores que estão à nossa volta. Por quê? Porque confiamos na palavra. A palavra ela tem que estar gravada em nosso coração e em nossa mente e termos a certeza
certeza de que, se Deus chamou, Deus cumprirá a sua promessa. Amém? Fica na paz. Eu espero que esse estudo possa ter edificado a tua fé e chamar você a praticar esta fé em sua vida, confiando na palavra e na promessa de Deus. Não olhe para a situação, olhe para Deus, olhe para Jesus. Jesus está por sobre as águas, Jesus está por sobre os montes. O seu sangue está vivo e pelo seu sangue vivo nós temos vida. Em nome de Jesus. Fica na paz, meu querido. Eu peço que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva em nosso canal, ajude-nos a levar o Evangelho, a palavra da verdade, para as pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.